Amém. Atos, no capítulo 9, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém, irmão? Podeis sentar. A conversão de Saulo, um dos mais implacáveis daquela época, perseguidor do cristianismo. Um homem obstinado. E recebeu carta de gente muito boa, né, irmão? De quem que ele recebeu carta? Sumo sacerdote. O então maior, que deveria ser maior representante de Deus, está autorizando esse Saulo e sua comitiva até a matar. Porque se alguém resistisse, ia acabar morto. E quantos não foram mortos? E quantos não foram catalogados nessa empreitada de Paulo? Que depois ele mesmo vai falar de coisas que a Bíblia não diz, de tantas coisas e horrores que ele fez contra o cristianismo. Mas, irmãos, sabe o que me fez tremer ainda há pouco, quando eu estava lendo esse texto? Me fez tremer isso aqui, olha. Ele pediu carta aos sacerdotes, verso 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, caminho era o nome que foi dado ao cristianismo no começo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um dos primeiros nomes que o cristianismo recebeu foi de caminho. Então, se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Você sabe o que me estremeceu na leitura? Se achasse homens ou mulheres. Ou seja, as mulheres cristãs têm que oferecer tanto perigo quanto os homens. A investida do diabo queria acabar também com as mulheres, porque não adianta. O cristianismo, meu irmão, mesmo se não tiver homens, o Espírito Santo repousa sobre as mulheres, e a obra vai ser feita, porque o que Deus precisa é de testemunhas, pode ser homem, pode ser mulher. Quando Deus não tinha ninguém, não é comparação, é só mostrar como Deus vai achando quem quer. Quando Deus não tinha ninguém no tempo de Balaão, ele usou a mula. Quando Deus não tinha ninguém no tempo de Elias, ele usou os corvos. Amém, meu irmão? Irmão, é necessário entender que qualquer um de nós que tenha a palavra, somos um perigo e um estrago para o reino do diabo. Qualquer um de nós que tenha a palavra, não é qualquer um de nós que está intocado dentro de uma igreja, não, porque isso é o que mais tem por aí. As assembleias estão abarrotadas com 20 milhões de membros inúteis, que não servem para nada, não prestam para nada, a não ser para eleger novos candidatos, para que o reino do diabo se fortaleça.
servem para nada, nem homens, nem mulheres, nem crianças. Mas a Bíblia dá testemunho, e temos livros aí escritos de testemunhos de meninas, adolescentes que revolucionaram a sua época. Eu tenho em memória um relato de um grande avivamento que aconteceu em determinada época na Europa. A igreja estava apagada, a igreja estava caída, o mercenarismo havia se emplacado, pastores todos fracassaram, e algumas mulheres no fundo de uma casa, num quintalzinho, começaram a se reunir para orar e buscar a Deus. Ali não tinha dízimo, ali não tinha oferta, ali não tinha o que se apegar financeiramente, não tinha mercenarismo, ninguém estava querendo dinheiro. Elas não eram pastorazinhas engravatadas atrás de título, roubando de um povo, roubando de uma nação que tinha uma fé. E aquelas mulheres no fundo de um quintal, começou 2, juntou 3, 4, 5, daqui a pouco Deus derramou o espírito da profecia sobre elas, e a visão, e as revelações, e elas começaram a falar ali naquele meio ousadamente, e homens começaram a entrar naquele quintal, e serem cheios do Espírito Santo, e receberam o entendimento da palavra, e dali partiram os melhores missionários para o mundo inteiro. Porque mulheres, 3 mulheres começaram a orar no fundo da sua casa. Só 3 mulheres. Irmão, Jesus não precisa de multidão, o que ele precisa é de alguém que se predisponha a ser templo do Espírito Santo. E tem muita gente que ainda não aprendeu o conteúdo que está dentro de si. Tem muita gente que ainda não aprendeu o valor que Deus deu por si. Tem muitas mulheres que se desvalorizam porque não entendem que o sangue derramado pelos homens é o mesmo sangue derramado pelas mulheres. É o mesmo sangue derramado pelas crianças. E mulheres têm se tornado na igreja do Deus vivo inúteis porque não entendem o valor do sangue de Jesus Cristo. Abre a tua boca, eu cá encherei. Não está escrito para homem não, está escrito para todo aquele que crê. Está escrito para todo aquele que crê. E nós teremos crianças nessa geração que vão causar inveja a muitos adultos. Vamos ter, meu irmão. Vamos ter. Só que tem pessoas que não estão sabendo o seu lugar, a sua posição dada por Deus. Irmão, você, seja homem, seja mulher, seja criança, na posição que Deus te pôs, ali você vence qualquer exército, vence qualquer batalhão. Uma criança dentro da escola, um professor desses, tem professor que pensa que a cabeça dele é diferente das outras. Tem professor que pensa que porque fez uma porcaria de uma faculdade, ele pensa que ele é mais homem do que os outros, que ele é mais inteligente, que ele é mais ser humano. Faculdade é uma porcaria que se faz com dinheiro. Eu quero ver conquistar um ministério sacerdotal, que isso não se conquista com dinheiro. E um palhaço lá dizendo, Deus não está, Deus não existe. E um menininho inocente, 12, 13 anos, de uma igreja tradicional, não, professor, Deus existe sim. E o professor, em pleno laboratório, pegou um daqueles tubos de ensaio fininho, e disse, menino, Deus existe? Existe, professor. Deus pode todas as coisas? Pode, professor. Então eu quero ver ele impedir isso aqui, de cair no chão e se espatifar. Você aceita, menino, o meu desafio? E o menininho falou assim, aceito, professor, aceito seu desafio. Então tá, menino, se Deus existe, eu vou jogar isso aqui no chão e ele não vai quebrar. Se Deus não existe, ele vai quebrar. Tá combinado? Tá combinado, classe? Tá combinado. E o pateta, e o palhaço, e o inútil, e o ateu levantou o tubo de ensaio bem alto. Então, menino, olha aí, ó, agora vai. Quando ele levantou o tubo de ensaio assim, o paletó dele foi para frente. E ele soltou o tubo de ensaio. O tubo de ensaio veio, bateu, amorteceu no paletó dele,
caiu na calça, rolou em cima do sapato dele, foi rolando devagarzinho até o final da sala, ficou inteirinho. Esse é um caminho que Deus traça. Pareceu que foi tudo natural, mas mesmo no natural, você viu a mão de Deus? Se Deus pode envergonhar toda uma classe, nós temos até uma piada por aí, de um professor que diz assim, olha, Deus não existe, e alguém dentro da sala diz assim, não, Deus existe, professor. Menino, olha lá para fora na janela, o que você vê lá? Está vendo a árvore? Tá, olha para o céu, você está vendo as nuvens? Estou, professor. Agora, olha bem para o céu, você está vendo Deus? Não, professor, eu não estou vendo Deus. Então, menino, você não está vendo Deus porque Deus não existe. Aí o menino diz assim, professor, peraí. Classe, olha para o professor. Vocês estão vendo o professor? Estamos. Vocês estão vendo a roupa do professor? Estamos. Vocês estão vendo o cérebro do professor? Não. Então nós concluímos que o professor é sem cérebro. Irmão, isso deve ser uma piada, né? Deve ser uma piada, não sei se isso foi um fato verdadeiro, mas o primeiro foi verdadeiro. Meu irmão, Deus está precisando de pessoas ousadas, pessoas que saiam da caverna de Adulão. A caverna de Adulão, você sabe o que é, né? A caverna de Adulão é um momento em que Davi lá esteve e reuniu os desgostosos da sociedade, os discriminados, os abandonados, os escorraçados, e com aqueles dali Deus fez um grande exército sob a liderança de Davi, e quando eles saíram da caverna de Adulão, foram para reinar num trono em Jerusalém. Aqui está dizendo, lhe pediu cartas, se achasse qualquer um, fosse homens ou mulheres, tinha que trazer acorrentado, tinha que trazer aprisionado. Sabe por quê? Porque as mulheres, se são cheias do Espírito Santo, são tão perigosas quanto qualquer homem. Naturalmente, Deus criou todo mundo diferente, mas é a unção que despedaça todo jugo e nos capacita a todas as coisas. Irmão, desse ministério já está na hora, ou já passou da hora, de mulheres serem ousadas, cheias da palavra, serem realmente uma tocha nas mãos do Espírito Santo. Vamos hoje quebrar esse laço, vamos hoje quebrar essa corrente. Nós não somos metade, nós somos inteiro. Quem perseguir um de nós vai ter que perseguir todos nós, porque igualmente somos todos perigosos. Igualmente somos todos cheios do Espírito Santo, igualmente temos todos provado da mesma palavra do dom celestial e das virtudes do século vindouro. Somos todos iguais perante a cruz de Jesus Cristo. Valoriza o que Ele fez contigo, o que Ele tem feito por ti. Não despreze o templo que o teu filho e a tua filha é, que você está enchendo ele das coisas do mundo para ele conquistar nessa terra, e não está capacitando para ser um instrumento poderoso do Espírito Santo. Nossos filhos, meu irmão, com 13, 14, 15 anos, tem que ser um transtorno para os professores ateus. Se eles estiverem na obediência e estiverem no ensinamento, tem que ser. Eu conheci uns casos antigos de alguns colegas meus na época, eu era solteiro, eles tinham filhos, e os professores chamavam seus filhos. Nós montamos, chamavam os pais para reclamar dos filhos. Eu monto aqui as brincadeiras, seu filho não quer participar. Montamos outra brincadeira, seu filho não quer participar, e a resposta dele é sempre a mesma: eu não participo dessas coisas porque eu sou da igreja. Nós queremos saber que igreja é essa. Vocês estão fanatizando as crianças? Não, nós estamos ensinando o nosso filho a ser um cidadão do reino dos céus. Foi a resposta que eles davam. Não, nós colocamos aqui umas músicas,
e colocamos umas provas, eles só tiram 0, os filhos de vocês só tiram 0 nas músicas. Qual é a música que vocês estão tocando para eles? É música da Xuxa, é música do Balão Mágico. Ah não, pode deixar o nosso filho tirando sempre 0, nós não queremos ele participando nisso não. Deixa os filhos dos outros tirarem 10 nessas porcarias, os nossos têm que tirar 0 no mundo e 10 no reino de Deus. É assim, meu irmão? Pulso firme, irmãs. Vocês têm que ter pulso firme. Tem que ter pulso firme, tanto por vocês quanto pelos filhos. Tem que ter pulso firme mesmo. Porque olha aqui, olha, as mulheres também eram um perigo assustador, que os sacerdotes ordenaram, estavam lá no comando com o Império Romano. Paulo representa o Império Romano, é a cavalaria, são carros e carruagens, e tinha que pegar também as mulheres. Eles não desprezavam as mulheres nessa guerra, sabe por quê? Porque eles viram que as mulheres, quando abriam a boca, eram tão perigosas quanto os homens. Isso me chamou a atenção, foi um impacto aqui, por isso eu estou participando disso. E diz, para que levasse presos para Jerusalém. Seguindo estrada, uma luz apareceu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, e Paulo estava perseguindo Jesus? Ou ele estava perseguindo os discípulos de Jesus? Mas Jesus diz, por que tu me persegues? Porque Jesus disse assim, olha, naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós, e vós estáis em mim. Assim como eu e o Pai somos um, vocês vão entender que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Irmão, Jesus está em ti. Agora pare e pensa, se Jesus está em ti, a vida que você tem levado é condizente com esta glória que habita em ti? Se Jesus está em ti, verdadeiramente, as tuas ações, você pode olhar Jesus as realizando também? Você pode olhar Jesus fazendo o que você faz? Jesus pensando como você pensa, agindo como você age? Ele está dizendo, naquele dia vocês vão entender, eu estou em vocês e vocês estão em mim. Só resta para nós é fortaleza, é ação, é destruir, desfazer as obras do diabo, é invadir o reino do adversário e libertar os cativos, os oprimidos, mostrar quem é que verdadeiramente vive e reina pelo século dos séculos sem fim. Saulo caiu por terra e a voz lhe dizia, por que tu me persegues? Aí ele vai dizer, tem uma versão que diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, e ele vai dizer, eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levanta-te e entra na cidade. Jesus aqui dá uma oportunidade para Paulo, não considerou a ignorância do coração dele, e entra na cidade, porque lá te dirão o que te convém fazer, ou seja, quer entrar para o reino? Mas entre para o reino recebendo ordens e não dando ordens. Saulo, vai, porque vão te dizer o que te convém fazer. Você é o cara que manda, você é o capitão de não sei quantos homens, você é o líder, você é assim com o da sinagoga, você é assim com um sacerdote, você é assim com o Império Romano, tá, mas no meu reino já está estabelecido, você não entra por cima, você entra por baixo. Você vai porque vão te dizer o que fazer, você não sabe de nada, você vem para aprender. E Saulo fez muito bem o papel dele, porque a Escritura diz que ele, antes de descer para encontrar com qualquer um, ele passou 3 anos nos desertos da Arábia, fazendo o quê? Estudando os pergaminhos. Tem gente que já chega na igreja e quer comandar o reino espiritual com o seu cérebro. Tem gente que chega aqui, pastor, eu tenho uma ideia que é ótima para o crescimento da igreja. Irmão, guarda a tua ideia para o crescimento da igreja, porque a igreja não precisa de crescimento, a igreja precisa de Deus. A igreja não precisa de crescimento, a igreja precisa de Deus.
Crescimento, na visão de muita gente, é aglomerar pessoas. Nós não precisamos disso, porque um de nós persegue 100, 100 persegue 1000 e 1000 persegue 10.000. Nós não precisamos de crescimento, nós precisamos de um que seja vaso de honra nas mãos do Senhor. Precisamos de um que esteja disposto a ofertar a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Jesus não conta com multidão, ele não contou com Israel como massa nunca, mas contou com Moisés. Não contou com Israel como uma massa grandiosa, mas contava com Josué, contou com Jeremias, contou com Ezequiel, contou com Daniel. E a nação foi ficando para trás até se deparar com o holocausto e quase chegou ao extermínio. Irmão, esta igreja não está juntando pessoas e esse ministério não vive de ilusão. Os valorosos desse ministério não é quem veste a camisa por fora, mas é quem veste a camisa por dentro, como diz Apocalipse. Nós somos o que somos por dentro e vestimos o que somos. Não estamos procurando, irmão, exemplos por fora, não. Estamos procurando gente que quando abra a boca o Espírito Santo possa falar. É isso que nós estamos procurando. Saulo, lá te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viram nada. Então Saulo se levantou da terra, abriu os olhos, não podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O impacto dele foi tanto que não teve fome, não teve mais nada. Não é que ele já começou aqui jejuando, não. Eu sei que vai aparecer logo alguém para dizer, pronto, Saulo começou logo a vida jejuando. Nada disso. Ele ficou num impacto violento que não teve nem coragem, vou assim usar a expressão, para abrir a boca para comer alguma coisa. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Que perfeição das operações de Deus, meu irmão. Olha, ele está orando e eu já dei a ele uma visão, que o homem que vai chegar lá é Ananias e vai colocar as mãos sobre ele e ele vai tornar a ver. Agora você, eu estou falando contigo, vai lá e faz isso. Ananias foi lá e fez. Irmão, você quer ver resultado? Faça aquilo que o Senhor manda fazer. É só aí que tem resultado, irmão. Quando fazemos aquilo que o Senhor manda fazer. Não adianta, meu irmão, ficar traçando estratégias. E não adianta contender. Daqui a pouco Ananias vai dizer assim, Ananias porém respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias teve o seu momento de temor. Irmão, tema, estremeça, fique apavorado, mas faça o que Deus te mandou fazer. Faça o que Deus te mandou fazer. Está em covardia, está em pavor, está em temor, pega tudo isso, põe dentro de uma bolsinha, dentro de uma cachola, lacra lá e vai com a cara e com a coragem, segundo a palavra do Senhor, porque é quando agimos na palavra do Senhor que vemos o resultado. Ananias, vai lá, porque esse aí é um vaso que eu escolhi, eu estou com uma missão para ele, e depois o Senhor vai dizer assim, eu vou mostrar para ele, sabe o quê? O quanto que se deve padecer pelo meu nome. Eis aí, irmão, um motivo pelo qual muita gente não permanece para ver a glória de Deus,
Muita gente não aceita a pressão que o Senhor Jesus traz sobre as suas vidas. Saulo vem de uma situação, já pensou se ele fosse entrar numa Universal? Já para dar os testemunhos, eu conquistei um iate, eu conquistei um carro 0 quilômetro, eu conquistei um terreno. Se ele tivesse ido para o satanismo, seria assim, no satanismo da Universal, mas não, quem se apareceu para Paulo é o Deus verdadeiro. Ele disse assim: vai lá, Ananias, porque eu tenho um grande projeto, uma grande obra na vida deste homem, e ele vai ver o que é padecer, o que é sofrer pelo meu nome, mas mesmo assim ele vai ver a glória do que é o levar o meu nome perante os reis, perante os filhos de Israel e perante os gentios. Ele será um templo do meu espírito. Eu vou andar nos pés desse homem, eu vou andar no corpo desse homem, eu vou falar pela boca deste homem. Só que muitas pessoas, meu irmão, não aceitam. Quando começam já um ministério, entram no ministério e começam apanhando, começam sendo chicoteadas. Eu não quero daquela igreja não, aquele pastor é o tempo todo repreensão. Já disseram isso aqui. Eu não quero ir naquela igreja não, lá a palavra é dura, é uma palavra sem amor. Já disseram isso aqui. Será que Jesus botou o amor de lado quando disse: escribas e fariseus, vocês são hipócritas, como um mosquito engole um camelo? Tem que aceitar, irmão. É assim que se entra no evangelho, sendo guiado pela mão. É assim que se entra no evangelho, sendo cego. Sendo cego. Você tem que admitir que veio por evangelho cego. Enquanto você não admitir isso, você nunca verá a luz da glória do evangelho de Jesus Cristo. Tem que admitir que estava em trevas e ele te libertou e te transportou para o seio do seu Filho amado Jesus Cristo. Se não admitir isso, a obra fica emperrada, pois a Escritura diz que nós temos que confessar tudo diante do Deus vivo. E Ananias está dizendo: ele trouxe autorização para cá, mas o Senhor diz: não, vai. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, irmão? Veja, que obra tremenda, que obra gloriosa. E você pode dizer assim: puxa, mas que obra, né? Que impacto. Caiu do cavalo, teve visão, ouviu a voz. Agora eu te pergunto, na vida de quem o Senhor Jesus fez maior obra? Na de Saulo ou na tua? A tua vida espiritual, o teu futuro depende dessa resposta. Se você disser que o Senhor fez a maior obra na vida de Saulo do que na tua, irmão, do profundo do meu coração, pode pegar a tua Bíblia, ir para a tua casa, porque acabou o cristianismo para você. A obra que Jesus fez maior foi na minha vida, maior do que na de Pedro, maior do que na de Paulo, de Tiago, de João, de Estevão, de Lázaro, de Jeremias, de Moisés, de Josué. A obra que ele realizou na minha vida é maior do que a obra que ele realizou na vida de todo e qualquer homem do passado. Sabe por quê? Porque tudo isso
que aconteceu, o Espírito Santo tem testificado dizendo que verdade é. E se eu leio isso e tomo isto como verdade, isto passa a fazer parte da minha vida e da minha estrutura. Quem sou eu? Eu sou Moisés. Quem sou eu? Eu sou Elias. Quem sou eu? Sou Eliseu. Quem sou eu? Sou Josué, sou Jeremias, sou Ezequiel, sou João Batista, sou Cristo Jesus na terra, realizando as mesmas obras, como Pedro disse: olha para nós, o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Se as pessoas quiserem ver a luz de Cristo, tem que olhar para mim, tem que olhar para você. Ele disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, vos darei o Espírito Consolador, e Ele estará em vós, o Espírito que o mundo não pode receber. Irmão, é assim, com esse tipo de palavra radical, que nós expulsamos os fracos do nosso meio. É com esse entendimento profundo que Jesus faz a seleção e expulsa os fracos do nosso meio. Porque no meio do povo da geração de Jesus Cristo, os fracos não serão achados. Ou o que está escrito aqui não é verdadeiro? Centro de seleção e justiça. A obra que foi realizada na vida de Elias foi uma grande obra, mas hoje na minha vida eu tenho a fé das operações da vida de Elias e tenho as operações da vida de Jeremias. Todas as operações de Deus, eu peguei tudo aquilo, o Espírito Santo me trouxe aquilo como conhecimento. Se eles abalaram uma nação, eu tenho a obrigação de abalar o mundo. Eles abalaram uma nação, eles abalaram um império, pregando o quê? A verdade nua e crua e radical. Eles não saíram pelo mundo para fazer amigos. A Escritura diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos. O Evangelho não está na terra para fazer amigos. Essa visão de Evangelho que faz amigos, isso é coisa de batista. Eu conheci bons tempos que passei, bons anos, né? Que dizer, não porque foram bons, eu falo tempo, dentro de algumas organizações batistas, e às vezes uns diziam assim: não, meu marido já é um amigo do Evangelho, qualquer hora ele se converte. Irmão, conversão é passo radical, ninguém vem gradativo, não vem gradativo na conversão, ele é passo radical. Desenvolver o entendimento e a compreensão, isso é gradativo, mas a conversão é radical. Não existe ímpio, amigo e convertido, não existe. Existe ímpio e convertido. O Evangelho não faz amigos, não existe pregação do Evangelho que faça amigos. A igreja do Deus vivo não precisa de amigos, a igreja do Deus vivo anda com a verdade e com a justiça. O que Deus disse? O que Mardoqueu disse para Esther? Tu está aí, se você quiser se mexer e prover o livramento, muito que bem. Se não, pode ter certeza que de outro lado Deus levantará. E não ia levantar? É privilégio nosso podermos nos envolver e deixarmos-nos ser um instrumento de Deus. Mas se nós não quisermos ser, mas acredite, irmão, Ele encontrará alguém. Então vou voltar, meu irmão, na pergunta. Essa pergunta é muito chave. Vamos crer que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Na vida de quem Deus realizou maior obra? Na vida de Moisés ou na sua? Na vida de quem Deus realizou maior obra? Na vida de Lázaro ou na sua? Na vida de Jeremias ou na sua? Na vida de João Batista ou na sua? Na vida de Maria Madalena ou na sua? Na de Pedro, Estevão, Tiago ou na sua? Na vida de Daniel ou na sua? Ora, hoje você não tem forças para entrar numa fornalha e dizer para qualquer rei: se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele livrará, mas se Ele não me livrar, eu morro nessa fornalha, mas o seu nome eu não nego.
esta obra já foi realizada na tua vida, Ele já te colocou dentro da fornalha e te tirou. Porque Ele processou com esta história bíblica, Ele processou isso no teu psicológico, e tem pessoas aqui dentro já dispostas a morrer pela causa. Tem pessoas aqui dentro que não voltam mais atrás no nome de Jesus, por nada, nada e nada. Tem pessoas aqui que não morreriam pelo seu filho, mas morrem por Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que não morreriam pela sua família, não morreriam pela sua causa, pelo seu trabalho, mas morrem pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. E eu te pergunto, na vida de quem foi a maior obra? Na de Moisés ou na tua? Na de Elias ou na tua? Na de Eliseu ou na tua? Que grande obra João Batista, que grande obra Lázaro ressuscitado com 4 dias de morto. É uma grande obra? Sem dúvida que é uma grande obra. Eu a vi e a vejo todos os dias. É uma grande obra. Alguém pode dizer assim: não, há controvérsias. Lázaro não ressuscitou com 4 dias. E eu vou dizer o que para eles? Como que há controvérsias? Eu estava de plantão na porta do túmulo. Como que há controvérsia? Eu vi que Lázaro ressuscitou, eu sou testemunha ocular de que Lázaro ressuscitou com 4 dias, porque quem me diz isso é o Espírito Santo que testifica com o meu espírito, e vale mais a minha fé do que o que os meus olhos me mostram, porque os mágicos me enganam com uma velocidade estupenda, mas eles jamais abalam a minha fé. Os mágicos dão um olé nos meus olhos. Eu não sei como é que eles saltam o muro, passam para trás de muralha, levantam um carro, um avião na cabeça. Os meus olhos podem me trair, mas a minha fé é fundamentada. Ninguém trai a minha fé. Ninguém me confunde espiritualmente. Na vida de quem foi a maior obra? Na de Moisés ou na tua, meu irmão? Na de Elias ou na tua? Na de Josué ou na tua? Ah, mas Josué sacou da espada e viu um varão diante dele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o varão disse para ele: não, eu venho em nome do príncipe dos exércitos celestiais. E Josué se prostrou e adorou, porque ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Ora, mas ele tem te dito isso todos os dias. Aquilo lá não é história, aquilo lá é fato, não é uma história perdida no passado, aquilo lá é vivo todos os dias para você. Moisés não conhecia as histórias de Jeremias, Moisés não conhecia as histórias de Elias, Moisés não conheceu Daniel, Moisés não conheceu Ezequiel, Moisés não conheceu Pedro, Moisés não conheceu João, Moisés não conheceu Estevão, Moisés não conheceu Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu vou te perguntar, na vida de quem foi a maior obra? Na de Moisés ou na tua? Na vida, meu irmão, você já está convencido ou não está? Se a obra é, pois, maior na tua vida do que na de Moisés, meu irmão, vamos abrir os mares, vamos fazer o maná descer, vamos fazer a rocha jorrar a água, vamos sepultar os inimigos. Levanta o teu cajado. Você tem um cajado? Você recebeu a palavra do Senhor? Então levanta o seu cajado. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Irmão, irmãs, na vida de quem foi maior obra? Na vida de Moisés ou na vida das mulheres da geração Jesus Cristo? Eu vou dizer às mulheres da geração Jesus Cristo: Moisés não conheceu Elias clamando e o fogo caindo do céu, vocês conhecem. Moisés não conheceu que um menino, depois que Eliseu já estava morto há dias, só os seus ossos estavam lá, um menino foi ser sepultado, bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Moisés não conheceu isso, mas as mulheres da geração de Jesus Cristo conhecem isso muito bem.
E todas essas coisas nós traduzimos por poder de Deus. Fato, verdade, fundamentada e inquestionável. Moisés não viu que no ministério de Josué, o seu sucessor, pedras de mais de um talento caíam do céu e soterravam os inimigos. Moisés não viu Josué levantar sua mão e dizer: sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon. Nós temos visto. Na vida de quem foi maior obra, na vida de Moisés ou na nossa vida? Porventura Moisés conheceu esta unção? Porventura Moisés teve a revelação desse entendimento, dessa unção que penetra o teu cérebro nessa noite, dessa graça que sobre ti paira? Moisés nunca leu na escritura: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Ele nunca leu isso. E você tem isso em mãos todos os dias. Moisés nunca leu que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso está diante de ti, escrito nas tábuas do teu coração. Na vida de quem foi maior obra, irmão? Na de Moisés ou na nossa? Se tu não sair dessa noite desse lugar com a resposta certa, meu irmão, acabou a sua vida. Acabou. Moisés não viu Sadraque, Mesaque e Abednego, a ousadia deles, entrarem na fornalha e depois Moisés não pôde dizer: o quarto homem que esfria a força do fogo. Moisés não teve essa expressão porque não podia ter. Nós temos. Moisés não tinha a expressão: o meu Deus já enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Moisés não teve ela. Moisés não viu um anjo ser enviado e 4 quaternos, 16 guardas guardando Pedro, e esse anjo chega lá no último cárcere: Pedro, cinge-te, porque tu vai sair dessa cadeia. Tocou com a espada nas algemas, nos grilhões de Pedro, e abriu-se os grilhões de Pedro das pés e das mãos, ele ficou livre, e se cingiu, e o anjo foi passando, e foi abrindo as portas, e ele passando pelos guardas, e os guardas não vendo, ele foi abrindo as portas, e a última porta, que era mais pesada, que era mais difícil, em que Pedro disse: como que ele vai abrir aquela porta? Aquela abriu-se sozinha. Moisés não viu isso, meu irmão. Moisés não teve a graça e a glória do efeito da unção do Espírito dessa palavra que você tem hoje. Moisés não viveu o que nós estamos vivendo aqui agora. Moisés não recebeu a unção do martírio, que é a unção mais poderosa que está sendo preparada para a próxima geração. A unção que vai abalar o mundo, e ali vai se repetir: estes que transtornaram a terra chegaram até nós. Na vida de quem foi maior obra, meu irmão? Porque você está destruindo a glória que Deus pôs sobre ti? Por que você está trocando os talentos das coisas de Deus pelos talentos das coisas naturais? Porque você está buscando o ouro e a prata e as recompensas deste mundo? Porque você está se distraindo e deixando escoar a glória de Deus por entre os teus dedos? Se Daniel aparecesse hoje dentro da igreja, ele não poderia ser convidado para dar aula, ele teria que ser aluno. Na vida de quem é a maior obra? Na de Daniel ou na nossa? Se Moisés chegasse hoje aqui, eu diria para ele: Moisés, eu vou contar a história da tua vida. Você representou o próprio Filho de Deus, e o teu casamento com aquela mulher de povo estranho representou que Deus deixaria os judeus e me chamaria para ser remido e lavado no seu sangue. Na vida de quem? Quem recebeu maior palavra? Moisés ou eu? Moisés ou você? Quem recebeu maior palavra, meu irmão? Se você não tiver a resposta nessa noite,
esquece cristianismo, não aparece no próximo culto. Você tem que sair daqui com essa resposta, senão você não vai sobreviver. Você tem que sair com a resposta, senão não vai te adiantar de nada. Deus não fez grandes obras, Ele as tem feito hoje na minha e na tua vida. Moisés não precisava ser liberto, presta atenção, meu irmão. Moisés não precisava ser liberto de um grilhão tão terrível. Moisés sabia adorar demônios, estátuas, metade peixe, metade homem, chifrudo. Moisés não se curvaria aquelas porcarias de jeito nenhum. Foi fácil trabalhar com Moisés. Agora, olha a obra que o Senhor Deus fez quando Ele te libertou das falsas e caídas igrejas evangélicas. Olha essa obra, meu irmão, em que você entrava, chegava nos lugares e lá tinha homens abrindo Bíblia, bem com terno e gravata, falando: Deus é bom, Deus é poderoso, Jesus salva, Jesus morreu na cruz. Como que você, sem a graça e essa glória do Espírito, poderia entender que você estava ali diante de uma verdade escrita, mas uma falsidade vivida? Na vida de quem foi a maior obra, irmão? Eu não reconheço, nem no passado, nem no presente, um homem que tenha tido sobre si uma operação de Deus tão poderosa quanto a que Deus tem feito na minha vida. Você pode dizer o mesmo. Agora estou lembrando de uma revelação que Deus deu a esse ministério. Um sonho que Ele deu a um irmão, e ele também não entendeu nada. O irmão teve um sonho, só que ele não falou nada, porque ele veio na igreja, e antes que ele falasse, no horário do culto, eu fui pregar, e a pregação era todinha o sonho que ele tinha tido, e era um sonho que nós, geração Jesus Cristo, talvez você vá lembrar dessa pregação. Nós da geração Jesus Cristo estávamos à beira de um monte, e daqui a pouco aparecia Moisés pregando. E aí Moisés começa a pregar e é arrebatado. Quando Moisés é arrebatado, a roupa dele cai. Aí eu ia lá e pegava a roupa de Moisés. Daqui a pouco vem outro pregando, e alguém diz assim: ah lá, é Elias pregando, e Elias vem pregando, daqui a pouco Elias é arrebatado. Eu ia lá e pegava a roupa de Elias. Olha lá, agora é a Eliseu, lá está Eliseu pregando, e Eliseu subia, e eu ia lá e pegava a roupa de Eliseu. Lá vai Ezequiel, todo mundo identificava, Ezequiel está pregando, e Ezequiel subiu. Quando Ezequiel subiu, eu ia lá e pegava a roupa de Ezequiel. Olha lá, João Batista está pregando, e João Batista subiu, eu ia lá e pegava a roupa de João Batista. É Jeremias, e subiu, eu ia e pegava a roupa de Jeremias. E lá vem Josué, e Josué subiu, eu ia lá e pegava a roupa de Josué, e assim aconteceu com todos os profetas. Lá vem Daniel, e ele subiu, eu ia lá e pegava a roupa de Daniel. E daqui a pouco eu voltava para o meio da geração Jesus Cristo, abarrotado de vestes, e eu te digo, meu irmão, a unção de todos os profetas está sobre nós. Todos, desde Moisés até João Batista, a unção de todos eles está sobre nós. Na vida de quem é maior obra? Na vida de quem é maior obra, meu irmão? Viva o que Deus te deu. Desencanta. Vai para o teu quarto. Vai para o teu canto. Enquanto teus joelhos não marcarem o chão, não te levanta.
não há maior unção do que esta. E a minha missão é transmitir esta unção sobre vocês, para que no grito da meia-noite não haja maior unção do que aquela. A unção que será maior do que esta que está sobre a geração de Jesus Cristo será somente daqueles que serão chamados o grito da meia-noite. Só eles vão superar esta unção. Sabe por quê? Porque eles vão dar continuidade a todas as capas que Deus me entregou a mim. Então, meu irmão, eis a realidade. Grande obra na vida de Saulo, grande obra para o tempo dele. Mas para o meu tempo, se Saulo estivesse vivendo só o que foi feito na vida dele naquela época, ele seria tão inútil quanto os assembleanos hoje, que vendem o púlpito para os políticos e para a maçonaria. Seria tão inútil quanto eles. E sabe por que você não é um inútil, que nem os assembleanos, que nem os batistas, vendendo o sangue de Cristo para a maçonaria? Sabe por que você não é? Porque a capa dos profetas está sobre mim, e eu não deixo você ficar sem elas. Se você sair daqui, você será tão inútil quanto ele. Não é sair daqui, igreja, não. Você vai para onde você quiser. Se você sair dessa unção, dessa visão, desse mover, você será tão inútil quanto qualquer um deles, meu irmão. Vai ser tão cego quanto qualquer um deles. Então o Senhor disse: Saulo, Ananias, diga para Saulo, o Senhor Jesus me mandou, e Ananias foi lá e fez a obra. E o Senhor disse: eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ora, ele fez tanta gente sofrer. Deus é justo. É muito justo. É muito justo Deus. Saulo fez tanta gente, perseguiu tanta gente, fez tanto mal. Agora Deus vai ter misericórdia dele, deixa ele se converter. Mas não vai isentá-lo de provar daquilo que ele semeou. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Nessa noite você recebeu uma palavra poderosa, irmão? Não deixa ela morrer. Regue. Foi semeado algo na tua vida? Você pode imaginar, pastor, essas palavras são boas, né? O pastor meditou muito sobre elas, né? Elas estão escritas, não estão escritas? Tá tudo escrito aqui. Eu não consigo ver, mas vai ver que tá. Então, meu irmão, não esqueça disso. A maior obra é aquela que Deus faz na minha vida. A maior obra que Deus faz é aquela que Ele faz na sua vida. Não perca isso. Vai, te levanta, resplandece, que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Até aqui, meu irmão, nos tem ajudado, Senhor.